Ele está falando de uma invocação para uma manifestação, uma possessão. As pessoas fiquem possessas e manifestem o acasual. Manifestem aquilo que está no nível do invisível. E pela brecha, pela invocação, tenha acesso. E ele menciona que este acesso será transmitido. Ele não está errando nas palavras. Esse cara aqui, ó, parabéns, parabéns. Guarde o que eu vou falar para você aqui agora. Eu falo não só como um influenciador, né, mas falo como ministro cristão, como um pastor. Cuidado com as redes sociais. E aqui eu não estou falando para que você não assista a canal A, B ou C ou D. Isso é sua competência, você tem que avaliar. Cuidado com a internet de modo geral, com as redes sociais de modo geral, porque elas entopem vocês de informações. Mas se você não tiver a habilidade para processar a informação e aplicá-la, você nunca tem conhecimento. Informação é diferente de conhecimento. Conhecimento é diferente de sabedoria. A Bíblia vai nos orientar que aquele que não tem sabedoria e precisa ter a consciência sincera, se autoavaliar, como Paulo escrevendo aos Coríntios, avalie-se, examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine, pois o homem a si mesmo. Então, esse é um exercício dos sábios, de se autoexaminar e não ficar apontando a falha do outro, mas desenvolver a capacidade de olhar para dentro de si, fazer um exercício de sabedoria. Olha, eu preciso reavaliar a minha vida, refazer algumas rotas, refazer algumas posturas, etc. Então, se você não tem sabedoria, peça sinceramente a Deus e Ele de bom grado dá, dizem as Escrituras. Então, se você não tiver conhecimento, você não alcança a sabedoria. E a sabedoria vem pelo conhecimento de Deus. E é por isso que o profeta nos orienta o seguinte: conheça e prossiga em conhecer a Deus. Porque se Deus é fonte de toda a vida, quanto mais próximo de Deus, mais sábio eu sou, mais vida eu tenho, mais amor eu recebo e também libero. Ok, quanto mais afastado, não preciso responder. Então vejam, é diferente. A rede social está bombardeando vocês com muita informação. A informação, se ela não for bem processada, não for de uma fonte segura, ela não gera conhecimento, ela gera ansiedade. E ansiedade vai levar você a quadros muito problemáticos nas suas emoções, na sua alma, na sua mente. Então está na hora de você blindar a sua mente com o capacete, que é a palavra do Senhor. De igual modo, lendo Efésios 6, você entende que assim como um soldado se prepara para a guerra, você deve fazer do mesmo modo. Então, esse vídeo aqui, eu vou dar instrução a vocês e não quero torná-lo muito longo, mas quero também instruí-los para que não fique só informação. Tenha conhecimento e você aplique, gerando então sabedoria. Aplique a partir da sabedoria que o Senhor está te dando. Vamos ao vídeo de uma figura importante, né, do mundo do carnaval. Eu não sei exatamente se ele é carnavalesco, né, mas ele é envolvido no mundo do carnaval. Em 2020 eu fiz um vídeo denunciando como o carnaval se tornou explicitamente uma festa espiritual, de invocação a espíritos. E aí eu tive alguns prejuízos. Então dessa vez eu vou me ater à palavra. Aqui minha base vai ser a palavra, é o ensinamento como pastor. E aí eu deixo os comentários para vocês aqui embaixo. Vamos ao vídeo. Assista aí comigo, por favor. Vamos lá. Distância de 2025. O que é que este modelo que vai privilegiar concentração, desfile e dispersão, por que isso é importante para o sambista, para os mais velhos? O fundamento da escola de samba diz que, ao dobrar, a escola é bloqueada pelo primeiro portão. Então, ali, aquela concentração energética de não ter começado o desfile, ali é o início da gira. Os mais velhos dizem para a gente que ali começa o ponto. Ali começa a cantar os mortos. Aqueles atores daqueles sambas da história, eles vão voltar e vão se manifestar ali naquele começo. Quando a porta-bandeira gira, morto não volta. A sua bandeira ali, o vento vai buscar o ancestral falecido. Então, aquela parte de esquenta, ou é um Exu. Aquilo é uma invocação de quem fundou aqueles quilombos. Então, imagina um arrepio de estar ali cobrindo, neste modelo 2025, isso, a descida do mistério. Do mistério. Sirene, abre o portão. Do mistério. Descida, está nos ares. A tradição da escola de samba se reapresentar em vida pulsante. Ali, o acaso vai se reapresentar em quê? Especial. Manifestando no abre corpo. O buraco, voa o sapato, cai a peruca. Então ali, se nós tínhamos o passado na concentração, ali é o presente, é o agora. Quem vai ganhar isto neste desfile? E aí passou o último componente neste modelo de transmissão. Fechou a porta, é o futuro, é a ilusão, é a vontade de ganhar. Todas gritam, é campeã, todas, porque é a vontade de que o futuro traga a taça.
Importância de 2025. Ela contempla nesse modelo passado, presente e futuro. Então é um esforço hercúleo da direção de levar para o espectador os tempos do quilombo. Então é incrível tentar passar para a multidão que assiste esses 3 tempos. Então 2025 é histórico, é importante porque vai tentar dar conta do mistério dos tempos da roda de Aruanda, que é a roda do próprio quilombo. Parabéns, direção. Milton Cunha, senhoras e senhores. A manifestação do mistério. Eu vou falar biblicamente. Vejam aqui. Ele está falando de seres que atuam nos ares. Tem essa áurea que todas as vezes que eles querem normalizar, glamorizar, eles trazem a questão histórica racial. Isso é uma tática muito clara. Isso é uma tática clara. Mas o intuito final, ela é religiosa. Ele está falando de uma invocação para uma manifestação, uma possessão. As pessoas fiquem possessas e manifestem o acasual. Manifestem aquilo que está no nível do invisível. E pela brecha, pela invocação, tenha acesso. E ele menciona que este acesso será transmitido. Ele não está errando nas palavras. Esse cara aqui, ó, parabéns, parabéns. Ele está falando, descrevendo em miudezas o que acontece pela televisão, nos ares e com as pessoas que estão participando deste ponto. Seja num bloco, seja na TV, no rádio ou em qualquer lugar. É permissão para governo, permissão para acesso. Existe uma questão no mundo espiritual que eu gostaria de pontuar para vocês aqui. O mundo espiritual, embora algumas pessoas fechem os olhos achando que não existe, não é nada disso, é claro que tem muita extrapolação, muita meninice, muita palhaçada e manipulação em nome de batalha espiritual, em nome da autoridade espiritual, tanta palhaçada no meio neopentecostal que me enoja, porque falta a Bíblia Sagrada, falta a suficiência da cruz, falta o poder do Espírito Santo manifesto no crente, e as palhaçadas ficam pelo caminho. Mas isso não quer dizer que o mundo espiritual não seja real. E que aqueles que falam, inclusive, em nome do Senhor, podem estar não sendo guiados pelo Senhor, como nós já vimos. Ok. A Bíblia Sagrada nos dá exemplo. O livro de Atos está recheado. Mas vejam aqui. O mundo espiritual ele tem uma hierarquia. E essa hierarquia é conhecida biblicamente. A hierarquia, como é que funciona? Os demônios atuam por ordem do diabo, que é o líder supremo. Ele que liderou a rebelião celestial. Ok? E o seu poder de persuasão foi tão grande que 1/3 dos anjos caíram junto com ele. Então, o diabo é o líder supremo que dá ordem aos principados. Os principados estão sobre territórios e nações. Territórios, geografias e nações. Você vai lembrar de Daniel orando. Ok. Potestades. As potestades atuam no controle de sistemas e ideologias, influenciando a mente das pessoas. Dominadores deste mundo influenciam governos, política, cultura. E por último, hostes espirituais da maldade. E aí são as operações demoníacas que atuam diariamente no mundo, influenciando as pessoas. Então há uma cadeia de comando nas trevas. Sempre existe este princípio, que o reino das trevas precisa deturpar o reino da luz, se passando como uma verdade. O profeta Isaías, no seu capítulo 5, ele recebe uma ordem de Deus, dando uma advertência clara para toda a humanidade. Isso passa por todas as gerações. Dizendo, ai daqueles que trocam o bem pelo mal. Basicamente o profeta está dizendo, olha, coitado daqueles, ai destes que veem o mal e dizem que o mal é bom. Que veem o amargo e dizem que o amargo é doce. Que trocam luz pelas trevas, subvertendo o princípio dos mesmos, que na verdade as trevas são luz. É o que está acontecendo com essa geração. Isso é o quê? Isso é o operar das trevas. Atua como nos ares. Eles atuam, Paulo escrevendo em Efésios capítulo 6, ele vai nos orientar. A nossa guerra deve ser com pessoas que estão possessas, que estão influenciadas, que estão recebendo essa influência direta dos ares, ou é contra os ares? É contra os ares. Principados, potestades, dominadores do mal. Então nossa luta é no nível do espírito, tendo misericórdia das pessoas que infelizmente ou estão em Cristo e são salvas, nasceram de novo com Cristo, estão posicionadas governando com Cristo,
Ou essas pessoas são influenciadas, estão mortas no maligno, estão mortas no sistema do mundo e precisam nascer de novo, provar do novo nascimento. Já citei Efésios 2, repito. Então há uma hierarquia no mundo espiritual. Como que um cristão ele vai combater as potestades? Modo mais simples. O que é, pastor? Oração, jejum, meditação da palavra, vigilância, santidade, as coisas mais simples. A pequena dracma que a gente perde e ignora. Né? As pequenas coisas. Oração, jejum, não é jejum de televisão, não é jejum de rede social, isso pode ter significado para você, porque você está cheio de falsa dopamina, certo? Viciado em timeline. Isso vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar até os seus olhos, sua visão, você largar um pouco a rede social. Mas jejum bíblico é se abster de alimento, comida e bebida, para mudar a você, não muda a Deus. Teu jejum não muda a Deus em nada, muda você diante de quem Deus é. Então você alinha-se mais espiritualmente com o Espírito Santo que habita em você. Se você alimentar somente a sua carne, não ter essas práticas que o nosso Senhor Jesus fez, e ao contrário do que muitos dizem, que não precisa mais orar, está na hipergraça, que tudo já foi feito, tudo foi conquistado, tudo já foi pago. E o cara vive se lambuzando no pecado, sai do culto, enfim, a gente só tem que ter misericórdia. Estou expondo aqui, sem falar nomes, para que quem ainda está na prática do pecado possa nascer de novo. Porque quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Certo? Você está sendo santificado, aprimorado pelo poder do Espírito Santo te convencendo. Porque quem muda é você. O Espírito Santo te orienta, te ajuda, mas a decisão é sua. Então, essas práticas de jejum, oração, vigilância, seguir a paz com todos e a santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Levantando-se, lavando-se. E aí que você vence. As influências, os dardos inflamados, as setas, os propósitos do mal que influenciam pessoas, aquele trânsito, né, que rouba a tua paz com muita frequência, é porque aí quando mais você jejua, você ora, você medita nas escrituras, você tem comunhão com os santos, com os outros irmãos, mais você vai ressignificando a sua mente, vai ganhando domínio próprio, né, temperança, você vai tendo fruto do Espírito sobre você. Como que o diabo, principados, potestades, dominadores, como e quando eles serão destronados, destruídos? Eu vou falar para vocês e a gente conclui o nosso vídeo. Para ele ter sentido, né? Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Né? Preguei sobre esse texto, mas falando especificamente do versículo 9, em que há uma menção sobre as bodas, a mesa, que eu falei sobre o poder da mesa, né? Com a nossa congregação. Falei sobre o poder da mesa, e um deles foi a mesa, as bodas do Cordeiro. Mas o versículo 11 até o versículo 21 vai nos dizer: então olhei, e eis que os céus, e vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Aqui está a descrição completamente diferente do Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José, o homem sofredor, o servo sofredor. Aqui é um guerreiro que vem para guerrear, está em posição de guerra com as suas miríades de anjos. Aqui é o juízo, é o dia da vingança do nosso Deus, começa aqui. Então esqueça esse negócio de que quando Jesus voltar, vai ser aquela cena hollywoodiana, o bicho vai pegar. E ele vem para fazer justiça. Irmãos, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor e Deus é justiça. Deus é justiça. E Deus vai fazer justiça, destruindo os poderes que atuam neste mundo. Leiam depois o capítulo 19 de Apocalipse, mas leiam com essa ótica. O nosso Deus vem para fazer justiça. Então, ai daqueles que subvertem o bem, dizendo que o bem é mal e que o mal é o bem. Que luz são trevas e trevas são luzes, né? É luz. Ai destes. Então, pegando o amargo dizendo que é doce e o doce dizendo que é amargo. Não adianta enfeitar as pessoas. Não adianta falar que o carnaval é uma festa de alegria, porque é uma festa de alegria para as pessoas que são viciadas em Rivotril, viciadas em pornografia, dependentes químicos, dependentes de álcool. E aí vai botar uma fantasia achando que você vai ficar bem o restante da tua vida. Você está invocando os poderes espirituais sobre a sua vida. E biblicamente, ou você serve a Cristo, ou você serve a quem? Ou você recebe o Espírito Santo, ou você está recebendo quem? Você conhece a Bíblia Sagrada? Eu estou falando da Bíblia Sagrada. Agora, é você que tem que fazer o senso de juízo, conhecimento, e agora aplique isso para se transformar em sabedoria e mudar a sua vida. Não participe, não ouça, não veja, não pactue, não sente mais nessa mesa. A tua mesa é a mesa dos filhos. Está na hora de rejeitar essas mesas. Aí você percebe assim, passou aquela festa, você passou o efeito do álcool, passou o efeito da alegria momentânea, você vai começar a lidar com as consequências. O número de divórcios, o número de brigas, o número de pessoas que lá na frente, porque sempre tem um preço.
Ó, a oferta que o carnavalesco disse é todo mundo querendo ganhar o troféu. Não foi esse o manjar que o diabo colocou para Jesus no deserto? Eu vou te dar tudo isso, todos os troféus, né, ou troféus do mundo, se você prostrado me adorar. Não é isso que ele faz? Não é o que ele ofereceu para Daniel no banquete do rei? E Daniel rejeitou o manjar do rei? Fazendo um alimento que é um alimento de afastamento. Eu não preciso para estar forte, não preciso disso para ser feliz. Se você provar, continuar provando desse banquete, você vai continuar dizendo, por que para mim tudo é assim? Por que meu casamento não dá certo? Por que minha empresa não está funcionando? Por que eu fico repetindo esses ciclos? Por quê? Por quê? Por quê? Está na hora de você ter a resposta. A resposta já saiu da minha boca várias vezes. Não sente mais nessa mesa. Tome vergonha na cara. Levante-se. Ressignifique a sua vida. Rejeite. Não é falar assim, não, eu não vou porque eu não acho mais legal. Não é isso. É rejeitar. Arrependimento é dar as costas. Dê as costas para o pecado. Ele está acabando com você. E estes ambientes são ambientes de pecado. E o pecado tem uma consequência, a morte. Você tem direito à vida, porque ele é o dom gratuito de Deus. Ela foi conquistada na cruz do Calvário, por Cristo. É de graça, é pela graça. É para aqueles que pela fé creem em Cristo. Você que está me ouvindo? Rejeite os banquetes desse mundo. Rejeite os ambientes dominados por esses seres espirituais do mal. Rejeite tudo isso. Se incline a Cristo. Ele te ama. E você pode mudar a sua vida. Receba essa palavra hoje. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.